Olá! Muita gente já ouviu falar a seguinte frase: o nosso intestino é um segundo cérebro. Será mesmo que essa máxima é verdadeira? O programa de hoje é um convite a você para entender melhor sobre esse órgão tão importante no nosso corpo. A gente quer saber também o papel do intestino na nossa saúde e na ausência dela. Será que o desequilíbrio na microbiota afeta questões neurológicas? Remédios e alimentos que fazem mal à função intestinal também vão ser falados aqui. E para conversar sobre isso, nós convidamos o médico José Nonato Spinelli. Ele atuou no ambulatório de gastroenterologia do Hospital Municipal de João Pessoa, mas tem uma longa carreira na área. E também é mestre em Ciências da Saúde pela Universidade Federal de Pernambuco. O Câmara Aberta está começando agora. Seja muito bem-vindo ao nosso programa, Dr. Spinelli. Muito obrigado pelo convite de participar deste programa. Vamos tentar esclarecer algumas dúvidas que tiver dentro das minhas condições, porque microbiota é um assunto extremamente amplo que envolve várias etapas, vários órgãos. Vamos por partes. Vamos por partes. Então vamos começar falando sobre o intestino. Qual a importância do funcionamento do intestino no nosso corpo? Até desde a formação fetal, digamos assim. O intestino ele tem uma função muito interessante, porque relacionado com o seu equilíbrio, ele vai promover uma homeostase, um equilíbrio da função de todos os órgãos, certo? Por conta de uma estrutura que hoje nós conhecemos, que é a microbiota intestinal. A função do intestino como um todo, como a gente sabe, do ponto de vista prático, é a absorção de alimentos. A primeira ideia que a gente tem é que quando você se alimenta de alguma coisa, ele vai passar do estômago e vai cair no intestino e vai sofrer a absorção dos ingredientes importantes para a nossa saúde. Entretanto, você tem outros elementos, que, como nós vamos ver no decorrer dessa entrevista, a questão da microbiota fazendo parte de outras funções na preservação da saúde do nosso organismo. Eu vou pedir para o senhor explicar melhor o que é essa microbiota intestinal. A microbiota intestinal, ela resulta especificamente da junção de trilhões de células, de bactérias, vírus ou fungos. Está tudo ali no intestino? Tudo no intestino. Mas lembrando que microbiota, o nosso organismo é todo constituído em partes por bactérias. Por exemplo, você tem bactéria na cavidade oral, bactéria na parte intestinal, você tem bactéria no sistema urinário, só que a prevalência de bactérias no intestino chega em torno de 95%. Então, é o órgão que mais concentra bactérias no nosso organismo, chama-se intestino grosso, embora que você possa ter também algum percentual de bactérias a nível do intestino delgado. O que pode afetar essa microbiota ali do intestino? Muitas coisas? Muitas coisas. A microbiota intestinal ela pode ser afetada por N elementos. Desde a qualidade da alimentação que você tem, a questão da qualidade de vida que você leva, a questão de estresse, certo? O uso inadequado de medicamentos. Em função de quê? Por que eu estou falando uso inadequado de medicamentos? Porque muitas vezes a maioria da população acha que teve febre, teve uma garganta inflamada, tem que usar um antibiótico. O antibiótico, a gente sabe, é um elemento que pode promover um desequilíbrio nessa microbiota, levando a uma desbiose, que nós vamos falar posteriormente o que significaria isso aí. Olha só, a gente vai dar uma pausa aqui do assunto com o Dr. Spinelli, aqui de estúdio, para falar sobre os efeitos positivos e negativos da alimentação nesse processo de equilíbrio do intestino. A repórter Meire Alves foi dar um passeio com a nutricionista Carolina Vasconcelos no supermercado. E nessa primeira parte, ela vai trazer para a gente alguns exemplos de alimentos ruins para a nossa saúde intestinal. Vamos ver. Se a saúde começa no intestino, e você certamente já deve ter ouvido essa afirmação por aí, cuidar dele é um dos melhores hábitos que você pode adotar para manter o equilíbrio e o bem-estar da saúde. E aí a gente veio até um supermercado aqui da capital, claro,
acompanhados da nutricionista Carolina Vasconcelos, para ajudar a gente a escolher melhor esses alimentos, porque nem todo mundo sabe, né? A gente precisa realmente da orientação de um profissional. E não é tão difícil assim, eu já vi, olha só, a gente selecionou aqui alguns desses alimentos, junto com a Carolina. Que alimentos são esses? Primeiramente, eu queria que você desse essa aula pra gente, quais são esses alimentos, e não dá para transformar também todo ele em vilão, né? Isso. Olha, gente, tem vários alimentos que a gente pode escolher, que participam da nossa rotina, do nosso hábito alimentar e que são benéficos para a saúde intestinal, assim como tem outros também que podem desregular funções importantes do nosso intestino e pode levar ao que a gente chama de desbiose intestinal, que é o desequilíbrio das bactérias boas e as ruins que a gente tem no nosso intestino, que nós temos as duas, tá? Então a gente selecionou aqui alguns alimentos que são geralmente alimentos que vêm prontos ou quase prontos, apenas para esquentar, né? Como, por exemplo, as pizzas, os hambúrgueres, os macarrões que vêm já preparados para você só colocar ali no micro-ondas, no forno e que podem ser maléficos pela quantidade de conservantes que possuem, entre outros fatores, certo? Então a gente colocou aqui, selecionou uma pizza, né, de caixinha. É prático, mas é ruim. É prático, mas não é tão bom para o organismo, né, para o intestino. Então a gente vai descartar esse alimento aqui, vamos considerar ele como um alimento que não vai servir ali para equilibrar a nossa microbiota intestinal. O hambúrguer pronto também, que é só para colocar no micro-ondas, esse é péssimo, tem muita quantidade de sódio, muito conservante, então a gente vai descartar ele também. Perfeito. Então vamos lá descartar esses alimentos. Sim, vamos descartá-los. Doutor Spinelli, é verdade que o intestino, ele age como um regulador também da nossa imunidade? A gente viu aí na reportagem que alguns alimentos, eles fazem muito mal, como esses processados e ultraprocessados que a doutora Carolina mostrou. Com certeza. Nós temos hoje uma ideia e tem se dado muita ênfase à questão da microbiota intestinal, porque ela interfere na imunidade. Essa imunidade, ela pode fazer com que você tenha uma saúde adequada, e quando você tem alteração nessa imunidade, você pode ter algumas doenças, como, por exemplo, doenças degenerativas, diabetes, alteração mesmo de diarreia no trânsito intestinal por questão de desbiose, que é a quebra desse equilíbrio da microbiota intestinal, que pode ser desencadeada, como chamou bem a atenção a nutricionista, de alimentos processados. Esses alimentos processados são aqueles enlatados, os embutidos de uma forma geral. Esses alimentos eles são inadequados para a alimentação da microbiota intestinal, nas bactérias que compõem essa microbiota do ponto de vista benéfico. Ou seja, vão lá e desequilibram todo esse processo. Isso. Olha só, a gente está conversando com o Dr. Spinelli, aqui ele é gastroenterologista, sobre essas questões do nosso intestino. Daqui a pouco a gente volta trazendo mais notícias e mais informações sobre esse assunto. Até já. Quero começar o meu discurso dizendo que, como vereador, vou priorizar a área da educação. Esse é o caminho para a construção de um futuro melhor. Queremos priorizar também a construção de mais casas populares. Afinal de contas, uma cidade só pode crescer de forma organizada quando possui o cidadão como prioridade. Vamos também Com a sua participação, os vereadores ajudam a construir um futuro melhor. Câmara Municipal de João Pessoa. A Câmara Municipal de João Pessoa apresenta... Fala, cidadão! Qual a função da Câmara dos Vereadores? Você sabe dizer quais são as funções da Câmara dos Vereadores de João Pessoa? Muita gente não sabe quais são as funções da Câmara dos Vereadores de João Pessoa. Não sabem diferenciar a Câmara da Assembleia Legislativa ou mesmo da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal. Muitas vezes confundem o que é dever da Prefeitura com o que é dever da Câmara dos Vereadores. E para comprovar se realmente existe tanta dúvida e confusão, nada melhor do que perguntar para os moradores da cidade o que eles pensam. Câmara Municipal, é lá que se cria o novo, lugar onde se dá aval e ainda é a casa do povo. Sobre a Câmara dos Vereadores, eu acredito que seja algo que seja para fortalecer a população, né? Tipo, no sentido de
os vereadores têm que se juntar para crescer mais a cidade. A Câmara dos Vereadores, eu acho que tem que ter esse olhar. Eu acho que nossos 27 representantes têm que ter esse olhar para a nossa cidade, para estar, claro, vendo as parcerias com o governo do estado, com o governo municipal, para ver que cada vez mais essas coisas da Câmara Municipal estarem avançando, né? Eu digo essas coisas da Câmara Municipal, mas nossos vereadores e vereadoras. Apresentar projetos para facilitar a abertura de negócios. Eu acho que os vereadores deveriam trabalhar assim, incansavelmente, né? Porque eles trabalham incansavelmente atrás do voto. Então trabalhe também para a segurança, para a limpeza, desenvolvimento da cidade, tá entendendo? Responda o nosso voto. Projetos para criar infraestrutura, para atrair investimento e para facilitar a abertura de novos negócios para oferecer emprego a essa massa de jovens que está aí sem esperança, principalmente jovens da periferia. Como a gente pode ver, tem muita gente que não sabe ao certo quais são as funções da Câmara dos Vereadores de João Pessoa. E olha, isso é comum. A literatura sobre esse tema mostra que é assim no Brasil todo. Então o desafio é informar as pessoas, porque quando elas ficam sabendo podem cobrar, podem exigir mais e podem também ajudar a Câmara dos Vereadores a desempenhar o seu papel que é tão importante para a comunidade. Um oferecimento Câmara Municipal de João Pessoa. O Câmara Aberta está de volta com a nossa entrevista com o médico gastroenterologista José Nonato Spinelli sobre a relação direta entre a saúde intestinal também e a saúde mental. Doutor Spinelli, qual é essa relação que a gente pode estabelecer de fato dessa saúde intestinal para a saúde mental, levando em consideração que é dito popularmente, como a gente até disse na abertura do programa, que existem mais neurônios aqui embaixo do que lá em cima, e há uma relação de dois cérebros aqui no nosso corpo. Com certeza. Hoje os estudos mostram que existe um eixo cérebro-intestino, onde um pode atuar no outro. Com relação à questão de saúde mental, os trabalhos têm mostrado que você tem algumas bactérias a nível de intestino que são produtoras de substâncias chamadas neurotransmissores. Então, esses neurotransmissores é que estabilizam a questão, algumas vezes, da função cognitiva, da saúde mental do indivíduo, como alterações também neurológicas. Esses neurotransmissores seriam o quê? Por exemplo, o indivíduo que tem produção de serotonina, produção de acetilcolina, são substâncias que são produzidas por essas bactérias e que têm uma ação a nível cerebral no desencadeamento de algumas patologias quando essas quantidades estão insuficientes. E aí o indivíduo pode apresentar sintomas relacionados com distúrbios mentais. A mesma coisa você pode ter com relação à parte neurológica. Existe o Alzheimer, por exemplo, o pessoal acha que é um distúrbio degenerativo em função de uma deficiência nesses neurotransmissores. Com relação à falta de produção de neurotransmissores para gama, serotonina, acetilcolina, que vão exatamente intermediar a questão dos neurônios para estabilizar a função cognitiva do indivíduo. Ou seja, a ciência já está apontando, os estudos já estão mostrando que há um caminho aí para se descobrir ainda mais coisas em relação a essa E você veja que isso pode ser função, que aí vem aquela parte que nós vamos tecer alguns comentários, de disbiose. A disbiose. Sim, fala o que é a disbiose em si. A disbiose seria o quê? Seria um desequilíbrio dessa população entre as bactérias benéficas e as maléficas. Então, quando você tem uma disbiose intestinal, você pode ter N alterações com relação, por exemplo, à integridade da parede do intestino, a permeabilidade dos alimentos, porque esses alimentos eles são absorvidos a nível desses intestinos. Se você, no intestino, aliás, se você tem uma disbiose, você pode agredir essa mucosa e perde essa capacidade de absorção, de produção de vitaminas,
Algumas bactérias nossas produzem vitaminas. A vitamina K, por exemplo, pode ser produzida do Escherichia coli a nível de intestino grosso. Em resumo, a absorção de vitamina B12 a nível de íleo terminal. Então você tem aí um sem número de ações que essas microbactérias podem ter, e quando elas estão em desequilíbrio, elas podem alterar a absorção e a produção desses elementos para a saúde do indivíduo, quer seja física, mental, neurológica, em resumo, a saúde como um contexto geral, a homeostasia do organismo. Chegou a hora de saber dicas de alimentação que fazem bem ao nosso equilíbrio intestinal. A segunda parte da conversa da repórter Meire Alves com a nutricionista Carolina Vasconcelos vai falar sobre isso. Vamos ouvir. Agora a gente vai falar desses alimentos aqui que a gente selecionou. Isso. Qual a diferença deles, para que eles servem, né, isso. Eu queria que você usasse aquela palavrinha que às vezes é um bicho-papão para quem não conhece a nutrição, né? Esses alimentos a gente coloca eles em que lugar da nutrição, assim, para essa questão do equilíbrio? Esses alimentos são saudáveis, alimentos simples que a gente encontra em qualquer supermercado, queijos, iogurtes, frutas, né, banana, maçã, aveia. Não é nada muito diferente, né? São alimentos que participam da mesa do brasileiro e eles são classificados aqui, do jeito que a gente escolheu, em pré-bióticos e probióticos. O que é que significa isso, gente? Os pré-bióticos são fibras não digeríveis pelo nosso organismo que vão servir de alimento para os probióticos, que por sua vez são micro-organismos que ajudam na saúde intestinal. Carol, eu preciso saber todos esses termos, né, para conseguir aí manter meu intestino saudável? Não, não precisa. Você só precisa entender que esses alimentos aqui, eles participam desse equilíbrio. Então, os iogurtes, por exemplo, os melhores são geralmente os iogurtes naturais e principalmente aqueles que são compostos por 2 ou até 3 ingredientes. E olha, uma observação, não pode conter açúcar, tá, gente? Porque açúcar é alimento para as bactérias classificadas como ruins no nosso intestino. Então, esses iogurtes naturais, mesmo que você adoce com algum adoçante natural ou coloque frutas para deixar o sabor mais doce, eles são os mais indicados e são classificados aí como os probióticos por conter micro-organismos vivos, né, que vão auxiliar aí na saúde do intestino, nesse equilíbrio das bactérias boas, certo? Os queijos também, que a gente selecionou. A gente tem 2 aqui, inclusive um vegano, né? Isso, nós temos 2 porque tem algumas pessoas que não podem consumir lactose. Então aqui eu coloquei o queijo coalho, um queijo simples, né? Participa da nossa mesa geralmente. E um queijo de castanhas para aquelas pessoas que são veganas, que não podem consumir, de repente, aí um alimento que contém lactose. Por que, que o queijo coalho é indicado nesse caso? Porque nesse caso, ele também é composto por leite, né? Ele passa por um processo que utiliza a mesma matéria-prima do iogurte, que também pode ser considerado como probiótico, tá bom? E aí tem essa... Sim, nós temos essas bebidas, que nós chamamos de kombucha, é um chá fermentado, ele tem um gostinho de bebida gaseificada e é muito bom, porque nessa composição nós temos micro-organismos vivos. Mas não se preocupe, que vocês não vão sentir isso na hora de beber. Ele parece realmente uma bebida com gás, mas é uma sensação devido à fermentação natural nesse tipo de bebida, e a gente consegue encontrar em vários supermercados também. Se chama kombucha. E aí no dia a dia pode ser colocado? Pode ser colocado na alimentação, principalmente em pessoas que estão com esse desequilíbrio maior, né? Com essa disbiose intestinal, que é como a gente chama, tá? O que a gente pode citar mais aqui? A gente pode citar as frutas e verduras, né? Aqui a gente selecionou mais frutas. Maçã e banana. Maçã e banana, que são frutas simples também, mas pode ser outras frutas. As maçãs, elas possuem uma casca comestível que é interessante. Ela é uma fibra que vai ajudar aí, tanto no trânsito intestinal, como também vai servir como alimento para esses probióticos, né? Que é essa outra parte aqui alimentar. A banana, quando você compra ela um pouquinho mais verde, ela vai ajudar também, né? Mais ainda do que aquela muito madura. Então, por toda vez que for comprar banana, compra uma quase assim, ficando madura, né? Dá pra comer assim, verdinha? Dá pra comer assim, verdinha também. E aí, mesmo as pessoas associando a constipação intestinal, né? A banana mais verde, mas aí a gente, com uma dieta bem equilibrada, né? Com o consumo de fibras, não vai ter problema, tá certo? E aí, aproveitando que tu tá falando, por exemplo,
A aveia é muito boa no caso, né, para comer com a banana, porque dá esse equilíbrio ou não? Porque dá o equilíbrio, controla a glicemia, controla o pico de glicemia, né? E a gente consegue enriquecer a fruta com a fibra. Porque no caso da banana, a casca dela não é comestível. Então ela tem um pouco menos de fibra do que outras frutas que são mais ricas nesse sentido. E aí a aveia ela vem para complementar. Doutor Spinelli, a gente vê que a questão alimentar ela tem uma influência muito grande, né? O senhor acredita que isso também precisa ser adequado desde novinha, criança, e inclusive também para mulheres ou pessoas mais idosas, mulheres na menopausa, para poder não haver essa... Porque na menopausa a gente sabe que muitas mulheres vão perdendo a capacidade de absorver muitas substâncias da alimentação. Com certeza. A gente tem que partir do princípio de que a preservação da microbiota, ela tem N fatores. É uma situação multifatorial, onde você leva em consideração que a qualidade de vida, o estresse que o indivíduo tenha, por exemplo, pode interferir nessa microbiota, e fundamentalmente a alimentação. Na alimentação você tem que evitar, como falou a nutricionista, elementos processados. Então você teria que partir para alimentos saudáveis, frescos, frutas, verduras, certo? A questão dos probióticos, em que ela falou, a questão do iogurte com células vivas é importantíssimo. O kefir, por exemplo, que é uma bactéria hoje que se fala muito e que se utiliza, só é difícil de manusear e de mantê-la viva. Mas, segundo alguns trabalhos, mostram que já tem essa função importante no estabelecimento de uma boa microbiota. Além do mais, só complementando o fato, e me lembrei agora, a questão da microbiota, quando se fala em probióticos, hoje você já tem alguns psiquiatras pré-utilizando o probiótico para a questão da saúde mental dos seus pacientes. Olha aí. Mostrando que o quê? Que de qualquer forma isso já tem uma começa ligação, a ser, né? já mostra ser um ato real que está começando a ser disseminado nos trials, nos trabalhos científicos, mostrando que a microbiota pode interferir nessa saúde mental do indivíduo. Daí que, volto a dizer, alguns psiquiatras já utilizam o probiótico como um coadjuvante no tratamento. Lembrando que a gente não pode estabelecer que a microbiota é que vai resolver todo o problema mental do paciente, não. Ela é multifatorial, vai ter a parte da microbiota, vai ter a parte de psicoterapia, vai ter a parte de drogas que vão ser utilizadas. No contexto geral, quando você soma tudo isso, então você estabelece uma saúde mental mais equilibrada para o indivíduo. Qual, na sua avaliação, é a importância que se tem, ou como o senhor avalia o uso dos suplementos alimentares dentro desse contexto e também o efeito que as atividades físicas têm no funcionamento intestinal? Na minha concepção, Michele, a atividade física é uma situação que deve ser estabelecida a partir dos 40 anos de idade. Como rotina? Como rotina. Eu sempre digo a meus pacientes que a atividade física é como uma alimentação adicional no dia. Por que eu estou lhe dizendo isso? Porque a gente hoje está vendo que a população está começando a longevidade. Tem gente com 80, 90 anos de idade completamente íntegro. Agora, precisa saber se essa integridade está preservada também a nível muscular e articular. Por quê? Porque se você não tem uma atividade, uma preservação da sua atividade articular e muscular estabelecida, você vai ter dificuldade de deambular, você vai depender de outras pessoas para poder fazer as suas atividades. E que isso, na cabeça desse indivíduo, do ponto de vista cognitivo, vai ter uma importância muito grande, porque ele vai se sentir incapaz, com a boa consciência de realizar certas coisas, porque não tem mobilidade, por conta dessa incapacidade que ele tem motor. Então, a atividade física é extremamente importante do meu ponto de vista. E os suplementos? Porque a indústria tem incentivado aí a aquisição e o consumo de vários suplementos. Isso precisa passar por avaliação médica? Com certeza. O problema maior é que existe na literatura e do ponto de vista farmacêutico um interesse muito grande de probióticos. De suplementos vitamínicos. Qual é a finalidade disso? É o que eu falei anteriormente, é a busca da longevidade. Então muita gente acha que fazendo suplementos alimentares vai ter uma vida mais longa, mais preservada, mais saudável. Nem sempre isso acontece. Embora que você tenha alguns alimentos, alguns suplementos que podem ajudar nessa preservação da microbiota. Por exemplo, como o ômega 3.
é um ácido oleico extremamente importante também no estabelecimento da nutrição das bactérias. Então, isso vale a pena. Agora, infelizmente, você tem hoje uma quantidade, você chega numa farmácia de alimentos alternativos, você vai encontrar uma gama enorme, achando que isso aqui serve para isso, isso aqui serve para aquilo. Se você for levar tudo aquilo que é oferecido, você vai comer 1 quilo só de suplemento alimentar. A gente sabe, para encerrar, porque o papo aqui poderia se estender bastante, a gente sabe que março é um mês dedicado a essa questão da saúde intestinal e da prevenção do câncer intestinal, que é algo que, inclusive, a gente já trouxe aqui em outro momento, a questão do câncer intestinal, mas fala um pouquinho sobre isso, sobre os principais alertas que podem ser dados em relação a esse problema. Obrigado por me lembrar essa oportunidade. Nós estamos num mês chamado Mês Azul, que é exatamente a prevenção de câncer de intestino. O câncer de intestino é uma situação hoje que ela tem crescido muito na população. Hoje ela ocupa basicamente o 2º lugar em termos de câncer a nível de alguns países, a 3º lugar em outros como o nosso no Brasil, e que fundamentalmente o câncer de intestino é uma situação evitável. Então a Organização Mundial de Saúde ela pré-estabelece que o indivíduo que tem acima de 50 anos ou a partir de 50 anos precisa fazer uma colonoscopia, pelo menos uma colonoscopia, para ver o perfil de colo que esse indivíduo apresenta. Qual é a finalidade disso? Para nós que somos médicos, não interessa pegar câncer de intestino em ninguém. Para mim, interessa pegar pólipos, porque com esse pólipo eu retiro um pólipo e eu posso estar fazendo com isso a retirada de um câncer que pode se estabelecer daqui a 5 ou 10 anos. E, evidentemente, vale a pena ressaltar que nem todo pólipo obrigatoriamente vai ser um câncer. Nem sempre. Ele pode ser pólipo a vida toda. Agora, existe um segundo grupo de pessoas que são as pessoas de risco. São as pessoas que têm parede de 1º grau com câncer de intestino, que têm uma polipose familiar, são pacientes que apresentam sintomas de alarme. O que seria sintoma de alarme? É um paciente rígido e de uma hora para outra ele passa a ter sangramento intestinal, passa a ter alteração de trânsito intestinal com diarreia ou constipação, começa a ter dor, começa a ter emagrecimento. Esse paciente precisa ser avaliado do ponto de vista colonoscópico. Além do mais, existe um exame simplório que pode fazer servir de alerta exatamente para essa situação. Chama-se pesquisa de sangue oculto nas fezes. Se você faz esse procedimento de forma anual, você pode com isso estar indiretamente fazendo a prevenção de câncer de intestino. Tá aí, a gente agradece a presença do médico gastroenterologista José Nonato Spinelli. A gente falou sobre o equilíbrio do nosso intestino, a relação dele com o nosso cérebro, enfim, sobre toda essa questão da microbiota, da disbiose. E o nosso Câmara Aberta fica por aqui. Semana que vem a gente volta com outro assunto para você. A gente aguarda que você esteja aqui junto com a gente. Até lá!